Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Nós hoje vamos tratar de um texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. E esse aqui vai ser um sermão textual expositivo. E a palavrinha para as crianças, na verdade não é uma palavrinha, é um conjunto de duas, né? Que é necessidade vital. A oração é uma necessidade vital. Então os pais devem explicar isso para as crianças, sobre necessidade vital, que é a oração. Então, se todos acharam, o título desse sermão é bem em consonância com aquilo que o André falou, Jesus Cristo, o modelo de oração. Então, vamos ao texto. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, na nossa atualidade, meus irmãos, como nós podemos ver nas igrejas, a oração ela tem perdido o seu lugar de importância na vida do cristão. Então, muitos cristãos, eles são marcados pela agenda cheia, pela pressa, pela rapidez. Então, essa prática de orar com profundidade, ter esse relacionamento com Deus, cada vez mais sendo menos importante na vida do cristão. Então, cada vez mais negligenciado. Então, parafraseando uma frase, né, que o Léo uma vez ele usou em uma reunião de Spurgeon, e falava mais ou menos assim, que se você quiser saber como que está a saúde espiritual de uma igreja, basta você ir na reunião de oração. Isso vai ser o termômetro para ver a saúde espiritual da igreja. Então, isso acaba desembocando para a vida pessoal também. Então, meus irmãos, essa apatia para orar, ela não apenas revela essa fraqueza espiritual que nós passamos, mas só que também nos priva dessa comunhão com Deus. Então, que dá força para enfrentar as dificuldades, que nos dá orientação para viver de forma piedosa. Então, nós precisamos redescobrir essa alegria de poder ter a liberdade de orar a Deus, de estar na presença dEle, de derramar os nossos corações a Ele. Eu sei que muitas das vezes é difícil isso, porque a gente não vê uma outra pessoa. Parece que a gente está orando sozinho, sem estar falando com ninguém. Eu sei que não é fácil, mas espiritualmente nós estamos face a face com Ele. Então, quando nós olhamos para o contexto de Marcos 1, porque a gente vai tratar só de um único versículo, mas se a gente olhar todo o contexto, nós encontramos em Jesus esse exemplo perfeito de uma vida de devoção, de uma vida de oração a Deus Pai. Porque ao olhar depois, se vocês lerem em casa todo o capítulo, vocês vão ver que ele passou por um dia bastante cansativo, com bastante agenda. Ele passou pelas sinagogas pregando, ele passou o dia inteiro expulsando o demônio, ele passou o dia inteiro curando enfermos. Depois ele foi para a casa de Pedro para descansar. Chegou lá, o que aconteceu? A sogra dele estava doente, teve que curar. Todo o vilarejo ali de Cafarnaum se achegou até a porta de Pedro porque mais pessoas queriam serem curadas, serem libertas. Mais pessoas endemoniadas foram levadas até ele para serem libertas. Então foi um dia cansativo para ele. Então, Jesus, ele sofrendo essa pressão de todos os lados, ele não negligenciou a oração, assim como nós acabamos de ler.
assim como está aqui no versículo, ele fala, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós vamos ver isso com bastante detalhe nesse versículo, e o resumo desse sermão, né, que a nossa afirmação teológica é: Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, nos ensina que a oração é uma prática indispensável, que revela a nossa dependência de Deus, que exige prioridade em nossas vidas, que encontra força na solitude com o Pai e é essencial para cumprir a vontade divina, sendo o nosso próprio modelo supremo. Então, nós veremos isso em 3 aspectos. O porquê que a oração ela é indispensável. Então, eu acabei dividindo o versículo assim, não sei se é certo, mas foi assim que a forma que nós encontramos para poder expor. Então, o primeiro ponto é a prioridade da oração, 35a, a solitude da oração, 35b, e a essência da oração, 35c. Então, vamos ao primeiro ponto. A prioridade da oração, 35a. Tendo se levantado alta madrugada. A gente para aqui. Então, nesse comecinho aqui, a gente já percebe a disciplina que Jesus Cristo tinha, a prática que ele tinha, esse sacrifício que ele tinha. Então, o texto nos informa que Cristo, ele escolheu a madrugada para poder ir falar com Deus em oração. Ele foi antes de amanhecer, porque no amanhecer as pessoas já se levantavam para fazer as coisas. Então, antes dele enfrentar o dia, ele acordou já na alta madrugada, mesmo com o dia fisicamente cansado, cheio de coisas que ele fez, emocionalmente desgastante, porque ele havia atendido multidão de pessoas que vinham até ele. Ao invés dele buscar o descanso, ter um sono mais prolongado, acordar às 10 da manhã, acordar meio-dia, ele sacrificou o próprio sono para poder orar. Ao invés dele priorizar o seu bem-estar físico, ele sacrificou horas de sono para poder estar na presença com Deus Pai. Então isso nos mostra que a oração não deve ser algo feito quando sobra tempo. Quando a gente apenas encaixa em algum momentinho da nossa agenda. Para Jesus, a oração ela era essencial. Algo que não poderia ser negligenciado. Mesmo diante de um dia que foi tão desgastante. Então, ele reconhecia que o seu relacionamento com o Pai e a sua dependência dele eram mais importantes do que qualquer outra situação, de qualquer outra necessidade que ele tinha. Porque ele mesmo sendo Deus, ele também era homem. Então Jesus sabia que a sua força, que a sua sabedoria, que o seu encorajamento vinha do seu relacionamento com Deus, Pai. Então, ao escolher a alta madrugada para orar, ele demonstrava que antes dele enfrentar o dia, aquilo que o André falou, ele precisava estar na presença do Pai para ter essa comunhão, para ter a força, para conseguir enfrentar tudo isso que ele enfrentava. Imagina, aparecer do nada alguém que curava, e todo mundo vindo, enfrentava opressão pelos fariseus. Tinha que pregar o evangelho. Era rejeitado. Então, em sua humanidade, Jesus dependia do Pai para conseguir cumprir a sua missão. Para ele conseguir enfrentar as suas próprias responsabilidades naquilo que ele veio para fazer na terra. Então, essa prática mostra que o relacionamento com Deus é o alicerce da vida do cristão.
da vida de Jesus. Para ter uma vida piedosa, uma vida frutífera. Então, o ministério de Jesus ele não era apenas movido por palavras, por ações, mas era movido por oração. Pela comunhão privada com o Pai. Então, ele não apenas pregava essa importância de depender de Deus, mas ele vivia na prática. A sua vida de oração constante mostra que a dependência de Deus não era teórica, não era apenas palavras, mas ativamente era demonstrada por uma busca intencional, por uma busca disciplinada. Então esse registro aqui de Marcos 1, ele ensina que a oração ela deve preceder todas as nossas atividades. Todas as nossas decisões. Então, antes de enfrentar os desafios do dia, que incluíam mais pregação, mais cura, mais libertação, mais interação com as multidões, ele buscava sempre a direção e a capacitação do Pai. Então, isso nos lembra que, se o próprio Filho de Deus ele priorizava a oração, que dirá nós, que somos meros homens. A escolha de Jesus em levantar-se cedo para orar demonstra esse amor profundo que ele tinha. Pela vontade de cumprir, o desejo de cumprir a vontade do Pai. Ele não buscava o Pai por rotina, ele não buscava o Pai por obrigação, mas era um deleite depender dele. Então esse gesto mostra aqui para nós que a oração, ela não é apenas um dever, mas é um privilégio. Como nós falamos na outra pregação, onde nós desfrutamos dessa comunhão com o Pai que nos criou, que nos sustenta. Então, diante desse exemplo, nós somos desafiados a refletir como que nós tratamos a oração nas nossas próprias vidas. Será que nós estamos dispostos a priorizá-la acima do nosso conforto? Será que nós estamos dispostos a priorizá-la acima da nossa agenda? Acima do nosso próprio sono? O exemplo de Jesus nos mostra que a oração exige esforço e muitas das vezes sacrifício. Mas também nos lembra que ela é indispensável para ter uma vida frutífera, para ter uma vida espiritual saudável. Se o próprio Jesus, que era sem pecado, ele tinha plena consciência da vontade do Pai, ele era Deus, e ele via essa necessidade de separar tempo para orar, como nós podemos negligenciar isso? Sua escolha de se levantar de madrugada, ela nos convida a meditar nas nossas prioridades. E reconhecer que a nossa maior necessidade não é física. A nossa maior necessidade não é emocional, não é material, mas é espiritual, em estar com Deus. Então, a vida moderna, que eu falei, ela é marcada por pressa, ela é marcada por excesso de atividades. Então, muitos cristãos, até mesmo bem intencionados, eles justificam a falta de oração, que é o trabalho, por conta da família, por conta de diversas outras coisas, de cursos, de estudos, de compromissos sociais. Nós vivemos em um tempo em que tudo tem que ser rápido, prático, eficiente. Só para vocês terem uma ideia, um áudio de devocional, ele não pode durar mais do que 5 minutos, porque a pessoa não tem paciência para poder ouvir. Então você tem que reduzir ainda mais para aquilo que poderia ser tão benéfico para a alma dela.
Isso cria uma falsa impressão de que a oração ela pode ser negligenciada, reduzida a momentos superficiais, e 5 minutinhos, tá bom, uma oração bem apática. Contudo, meus irmãos, o exemplo de Jesus nos confronta a uma verdade inescapável. A oração ela deve ser prioridade para nós, mesmo em meio a pressões, mesmo em meio a cansaço. Essas justificativas comuns de que estou ocupado demais, que a minha agenda é muito lotada, que a minha rotina é muito corrida, não se sustenta para este exemplo que nós estamos lendo aqui nas Escrituras. Após um dia cansativo, de um ministério repleto de tarefas, de coisas para fazer, de oposição constante, sabendo que a sua missão ia levar ele para a cruz, mesmo assim, ele demonstra que a oração era algo inegociável para ele. Ele acordava bem cedo para poder falar com o Pai. Então ele escolheu a madrugada para orar. Então isso nos ensina que a oração não depende de conveniência. É de prioridade. O problema da nossa geração, meus irmãos, não é a falta de tempo, mas é a falta de um coração disposto de estar com Ele. Nós estamos prontos a sacrificar horas para séries, para ficar horas no telefone, no celular. Nas atividades profissionais a gente faz horas extras. Mas nós relutamos em dedicar minutos, 20, 30, 40 minutos de oração, de uma vida de devoção. Isso revela como as nossas prioridades estão distorcidas. Achamos que podemos viver sem oração. Mas a gente não consegue entender que a falta dela nos torna espiritualmente fracos, apáticos, ansiosos, incapazes de lutar com as pressões da vida. A oração não é um luxo. A oração não é uma obrigação. Mas é uma necessidade vital. Negligenciar a oração privada é como tentar viver sem respirar. É por meio da oração, meus irmãos, que nós encontramos a força, a sabedoria, a paz. Eu sei que a correria do dia a dia, ela não deve ser desculpa. Eu sei que as mães têm os filhos para cuidar, têm as coisas de casa, às vezes tem que trabalhar. Eu sei que os homens, fazem horas e horas extras para poder conseguir cumprir com os pagamentos. Mas não deve ser desculpa. Não deve ser desculpa. A oração ela não rouba o nosso tempo. Através dela, Deus santifica o tempo, nos capacita a viver de forma produtiva, de forma sábia. Nós devemos ser honestos, meus irmãos, com nós mesmos e parar de dar essas justificativas. A nossa falta de oração com o excesso de atividades que nós temos do dia a dia. Nós devemos reconhecer que o problema não é a agenda cheia, mas um coração que não valoriza a comunhão com Deus. Infelizmente, essa é a realidade. Sacrifique sono, acorde mais cedo. Desligue o celular. Priorize o essencial. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, que fala que Jesus tinha uma vida de oração. Enquanto Atos, que é escrito por Lucas também, é o livro que fala da igreja que orava. Porque eles imitavam a Jesus Cristo. E olha como hoje nós estamos. Se não houver espaço, meus irmãos, para a oração na nossa vida, todas as nossas atividades estarão desconectadas
da fonte que emana a sabedoria. Jesus nos mostrou que a comunhão com o Pai é mais importante do que qualquer outra coisa. Ele sabia que a sua missão dependia da força que vinha da oração. Então, da mesma forma, você não pode viver uma vida cristã sem depender disso. É na oração que nós encontramos descanso para a nossa alma. Clareza para tomar as decisões, força para enfrentar os desafios, os obstáculos. Essa parte, meus irmãos, desse versículo nos chama a reanalisar a nossa própria vida. Porque o próprio texto chama isso. É hora de parar de viver como se as demandas do mundo fossem mais importantes do que a nossa relação com Deus. Busque Ele em primeiro lugar, não negligencie aquilo que Jesus Cristo Ele priorizou. E Ele nos deixou como meio de graça. Vamos para o ponto 2. A solitude da oração, no versículo 35b. Saiu, foi para um lugar deserto. Então aqui, meus irmãos, mostra que Jesus, ele tomou a decisão de sair e foi para um lugar, para um ambiente silencioso. Ele tomou a decisão ativa de sair de onde ele estava. Ele estava em Cafarnaum, que eu falei, lá na casa de Pedro, onde ele havia atendido à noite uma multidão de gente. E ali as pessoas o procuravam, clamando por ele, por mais milagres. E apesar das necessidades ao redor que tinha, ele decidiu sair daquele ambiente e buscar um ambiente quieto. Um lugar deserto. Então, isso é significativo porque revela que Jesus ele sabia das necessidades das pessoas. Não é que ele não estava ligando para isso. Mas ele escolheu se afastar por um momento para poder priorizar a comunhão com o Pai. Ele sabia que a presença constante das multidões poderia distrair ele da missão para a qual ele veio. Que poderia distrair ele, que poderia esgotar ele. Então, ao sair, Jesus ele mostra que o tempo a sós com Deus exige esse rompimento de estarmos conectados com tudo e com todos, né? Então, a escolha de Jesus por um lugar deserto, ela não é apenas geográfica, mas também ela é simbólica, porque ele procurou um lugar para ter intimidade com o Pai. Para ele poder ter aquele momento de concentração. Para que ele pudesse ter aquele momento de silêncio, para que ele pudesse estar longe das vozes do mundo e ter um coração plenamente voltado ao Pai. Então, buscar um lugar deserto, ele escolheu esse ambiente para que favorecesse essa comunhão espiritual. Então, em contraste com o barulho que ele tinha, com a agitação do dia a dia que ele tinha, o deserto proporcionou para ele esse espaço quieto, para que ele pudesse se concentrar naquele momento. Então, isso nos ensina que o ambiente no qual nós buscamos é importante, que nós escolhemos para estar na presença de Deus é importante, para que nós possamos estar a sós dele, para que possamos minimizar o máximo possível de distração. E a gente poder se concentrar inteiramente em Deus. Então, que nem foi falado, Jesus ele havia passado o dia inteiro ali anterior, pregando na sinagoga, curando enfermos, expulsando demônios. À noite, mais ainda, fazendo mais curas, libertações, cercado de pessoas necessitadas, todas elas clamando por atenção. Imagina,
sendo sufocado por tudo isso. Então isso nos mostra que Jesus ele não permitia que essas necessidades governassem ou ditassem a sua vida espiritual. Ele entendia que a sua prioridade não era simplesmente atender às necessidades humanas, mas era manter também uma conexão com Deus Pai. Então, sem essa comunhão, o seu ministério poderia perder o seu propósito, o seu poder, porque dependia sempre do Pai. Quantas vezes, meus irmãos, em meio às pressões da vida, que nós deixamos, né, consumir pelo trabalho, que nos deixamos consumir pela família, pelos compromissos, e nós negligenciamos esse momento a sós, de você ter o seu lugar de paz, o seu quartinho de paz. Então Jesus nos mostra que esse lugar deserto, né, no ato de estar sozinho, é onde nós encontramos esse renovo com Deus, onde nós encontramos esse vigor, essa força para enfrentarmos o dia. Então, embora Jesus ele buscasse esses momentos, né, de solitude, mas ele não vivia isolado. É diferente, né? Solidão em relação à solitude. Não era que ele estava buscando um lugar deserto para fugir das suas tarefas, para fugir das pessoas, mas era para se preparar para o dia seguinte. Para ter uma vida espiritual robusta, para poder voltar ao ministério com todas as forças renovadas espiritualmente. Então, esse equilíbrio é vital para nós hoje também. Ter tempo sozinho não significa negligenciar as nossas tarefas, nossas demandas, ou nos afastarmos das outras pessoas, dos cristãos. É pelo contrário, meus irmãos. Você está dedicando tempo a Deus. Então tenha um tempo reservado. Marcos, ele não é o único a registrar isso. Como eu falei, Lucas, ele fala que lá no capítulo 5, versículo 16, ele vai dizer também que ele buscava lugares, Jesus buscava lugares desertos para poder orar. Vai falar assim, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, essa prática era constante, que nos ensina que no tempo a sós com Deus não é algo que nós fazemos de maneira esporádica, de maneira superficial ou quando dá, mas é uma disciplina regular. Precisa ser intencional. Jesus, o Filho de Deus, ele tinha a plena comunhão com o Pai e ele conhecia a sua vontade e mesmo assim sentia a necessidade de estar sozinho com ele. Quantas vezes você já pegou no celular hoje? Muitas, né? Eu também. Os nossos dias, eles são preenchidos com notificações no WhatsApp, Instagram, interações sem fim, chamadas no telefone, áudio. As pessoas estão sempre ao nosso alcance, nós sempre ao alcance delas. Então, o ato de estar sozinho, que nem o André falou, né? Pode até parecer estranho de você poder reservar um tempo para orar a Deus. De você ter o seu momento privado. Da oração privada. Então, mas nós vemos, meus irmãos, que Jesus nos desafia profundamente com isso, com esse versículo. Jesus, em meio à sua agenda lotada, com multidões buscando ele ainda mesmo assim se retirou para um lugar deserto. Então, ele precisou sair. Ele não esperou por um momento conveniente. Ele criou o espaço para isso.
Então ele fez isso para estar a sós com o Pai. Isso não era uma prática opcional para Jesus Cristo, mas era uma necessidade vital. Então isso nos leva a uma pergunta dolorosa para nós, mas só que necessária. Por que é tão difícil para nós cristãos, hoje, dedicar tempo sozinhos com Deus? O cristão moderno, meus irmãos, especialmente nessa era que nós vivemos, que é hiperconectado, ele frequentemente esquece disso, dessa importância. De ter esse momento de intimidade com Deus, de se isolar temporariamente das distrações do dia a dia, das demandas da vida. Então, quanto tempo você gasta por dia no celular? Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo você gasta com as preocupações do trabalho? Com a família? E quanto tempo você gasta em oração? Talvez, meus irmãos, essa resposta ela nos confronte muito. Dói. Mas quando nós não separamos tempo a sós para estar com Deus, nós corremos o risco de negligenciar a essência do que é a oração. Da nossa caminhada com Deus. Então nós devemos, de fato, sair dessa distração do mundo, dessa loucura ao qual nós sofremos todos os dias, para encontrar repouso nele. Eu sei que é tentador a gente já acordar e a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular para olhar o WhatsApp, para olhar Instagram, quem curtiu nosso reel, a nossa postagem, quem que mandou a mensagem. No entanto, meus irmãos, o exemplo de Jesus nos ensina que, sem esses momentos a sós com Deus, a nossa vida espiritual murcha, é apática, sem vida. Nós não podemos esperar crescer em nosso relacionamento com Deus se nós não separarmos um tempo para estar com Ele. Se você não tem buscado esses momentos com Deus, o que isso significa? Referente às suas prioridades. O que isso revela sobre o seu entendimento do Evangelho? Que nem já foi falado. Jesus, ele não dedicava esse tempo sozinho porque ele queria escapar das demandas do dia, das pessoas, ignorar o sofrimento delas, mas ele se retirava para buscar a força, a comunhão, a direção de Deus Pai, para poder ter esse renovo espiritual. Isso nos leva a uma outra pergunta, que nem o André falou, parece que acho que deve ter lido, né? O sermão. Você tem entendido que a oração é como um combustível para nós? Que é necessário para a vida cristã, ou você entende que é algo apenas complementar? Então, o exemplo de Jesus nos mostra, meus irmãos, que nós devemos dar um passo atrás e nos desligarmos das coisas temporais e investir naquilo que é eterno. Qual foi a última vez que você buscou o seu lugar deserto para poder orar? Qual foi a última vez que você teve um momento a sós com Deus para poder orar? O que Jesus nos ensina, meus irmãos, que com a prática da oração privada, que é esse tempo a sós com Deus, não é apenas uma forma de descansar no Senhor, mas também é uma forma de ter a dependência nele. Então, ao se retirar para orar, ele demonstrava essa dependência que vinha do Pai, para buscar a força que vinha do Pai. Então, isso nos ensina, meus irmãos, que a nossa vida cristã,
A oração ela não deve ser uma prática apressada, como eu falei. Uma coisinha de 3, 5 minutos, bem apressada de qualquer jeito, bem fria. Mas ela deve ser feita assim como Jesus ele fazia. Uma necessidade fundamental, com qualidade. Se nós não nos retirarmos para orar, se nós não buscarmos esses momentos de intimidade com Deus, nós estamos, na verdade, dizendo que nós não precisamos dele. É simples. Jesus nos dá esse exemplo claro para nós, de que a força para poder enfrentar os desafios do dia vem dessa intimidade com o Pai. Ele dependia de Deus para cada passo que ele dava para escolher os apóstolos, no momento de alegria, no momento de angústia, tudo ele orava. Queridos irmãos, Deus, através desse texto, nos chama a uma ação. Mais uma vez, quanto tempo sozinho você tem dedicado ao Senhor em buscar a sua direção na oração privada? Lembre-se de que você não é forte o suficiente. O seu coração é enganoso. Não tem como você enfrentar os desafios da vida sem essa dependência a Deus. Se você não tem praticado a oração privada, a boa notícia é que Deus ele não está distante. Basta você fechar os olhos e estar em comunhão com Ele, em poder orar a Ele. É através, meus irmãos, da sua oração que Ele renova as suas forças para você poder viver para a glória dEle. Não espere mais, não perca tempo. Jesus ele se retirava para poder orar porque ele sabia que era ali, nesse tempo a sós, que ele encontraria tudo que ele precisaria para poder cumprir a missão dele. Então, da mesma forma, você encontrará em Deus tudo aquilo que você precisa na sua caminhada cristã. É tempo, meus irmãos, de recalcular as nossas prioridades. Se a oração privada ela foi negligenciada, é hora de retomar ao Senhor. E Ele sempre estará te esperando para poder te encontrar na sua presença em oração. Então, não há mais nada precioso, meus irmãos, deleitoso, do que estar na presença dEle. Vamos para o ponto 3. A essência da oração, agora a parte 35c. E ali orava. Então, a oração de Jesus ela não era mecânica. Era um diálogo. Era um diálogo íntimo e sincero com o Pai. Embora a Bíblia ela não nos fala exatamente o que ele orou aqui nesse versículo aqui, mas nos mostra a essência da oração. Pelo contexto nos ajuda a entender isso. Como já foi falado anteriormente, meus irmãos, Jesus ele havia acabado de ter um dia totalmente cansativo em Cafarnaum, curando. Se vocês depois lerem os versículos anteriores, ele estava prestes, nesse dia, a seguir para outras cidades para poder pregar a mensagem, o reino de Deus. Então, a oração de Jesus ele reflete essa dependência contínua do Pai. Mesmo ele sendo plenamente Deus. Mesmo ele sabia, né? Mas só que ele vivia também como verdadeiro homem. Então, sujeito às limitações humanas. Então, a oração era a manifestação prática da humildade de Jesus Cristo. De que ele reconhecia essa necessidade.
Então isso ressalta a humildade dele, que nós precisamos pegar como exemplo para nós também. O verbo aqui, no grego, para orava, ele está no tempo imperfeito. Isso significa o quê, meus irmãos? Que indica que é uma ação passada, mas só que contínua, no grego. Então, ou seja, Jesus ele não ofereceu uma oração rápida. Ele não ofereceu uma oração superficial, de qualquer maneira. Mas só que ele dedicou tempo para isso. Tempo significativo para esse momento. Ele não estava apenas cumprindo uma obrigação. Mas ele estava, inteiramente entregue para esse momento. Nesse momento com o Pai. Então, esse detalhe contrasta fortemente com essa tendência que nós temos de fazer orações rápidas, apressadas, esporádicas. Muitas das vezes nós tratamos a oração como uma mera formalidade, ou algo que podemos fazer de maneira rápida nas nossas atividades, antes de cumpri-las. Jesus nos ensina que a verdadeira oração é esse compromisso intencional. E um momento total de entrega. O contexto mostra que Jesus ele estava cercado de necessidades urgentes. Os discípulos tinham muita expectativa nele. Ele tinha que a mensagem do evangelho estava sendo pregada, estava em andamento. Mas só que mesmo assim ele escolheu orar. Ele não deixou que as demandas do seu ministério pudessem substituir a sua dependência com o Pai. Então, na Escritura nós podemos ver que Jesus ele orava para poder glorificar ao Pai, para buscar comunhão mais íntima, orar pelos discípulos, pelos outros, para poder alinhar a sua vontade com a dele, para interceder pelos outros, para fortalecimento espiritual. Então, a oração não era casual na vida de Jesus Cristo. Mas era algo central. Ele orava, como eu falei, em momentos alegres, em momentos difíceis, na tomada de decisão, como eu falei, para escolher os 12 apóstolos, para escolher os primeiros, né, os apóstolos. Então, a compreensão de que a oração ela era indispensável para Jesus Cristo. Então, isso, meus irmãos, corrige essa visão equivocada que muitos têm, que a oração também ela é apenas uma ferramenta de barganha, de você poder trocar com o Senhor, de você ter algo em troca. Para Jesus, a oração era mais que um meio de obter ajuda. Mas era uma expressão de comunhão, de amor. Ele não orava apenas, meus irmãos, porque ele precisava de algo, mas ele orava porque ele desejava estar com o Pai. Então, meus irmãos, orar, né, ao ver Jesus, né, orar, nós somos lembrados que a essência da oração, ela não está em palavras bonitas, em impressionar os outros, no formato, na duração, em dizer que você orou 1, 2, 3 horas, mas na atitude de coração. A oração é o ato que nós nos colocamos na presença de Deus e nós reconhecemos a nossa dependência total a Ele. É um momento de intimidade no qual nós buscamos a vontade dEle, a direção dEle, a força dEle para viver conforme os seus propósitos. Então, essa parte aqui do versículo C, ela nos ensina que a oração não é uma opção, não é uma mera formalidade, mas é uma necessidade vital. Nós vivemos, meus irmãos, que nem eu falei, numa época em que a oração ela é negligenciada, que ela é tratada como um acessório na vida
cristã, é algo que nós encaixamos se nós tivermos tempo no dia. Contudo, o exemplo de Jesus nos mostra que a oração não era uma opção, que não era uma formalidade, mas é o coração pulsante dessa comunhão com Deus. Quando lemos aqui, nesse versículo, que Jesus e ali orava, nós somos convocados, meus irmãos, a poder refletir. Porque, de novo, é o que o texto pede para nós. Por que que em nossa fragilidade nós tratamos a oração de maneira tão secundária? Uma vez eu estava conversando com um irmão, e aí eu achei bem legal como ele falou, né? Que ele trabalha no centro, né? Ele fazia mestrado na época, fazia a academia dele, e aí ele estava com um pouco disso, dessa negligência, mas aí depois ele falou, poxa, é verdade. E aí ele acabou acordando mais cedo ainda, ele acordava acho que às 5 da manhã, ou 4:30, para poder ter esse momento de comunhão. Se as pessoas elas acordam mais cedo para poder, eu vou para a academia às 5:30 da manhã, porque eu tomo meu banho lá na academia e depois vou direto para o serviço. Ele fez o contrário. Então seja honesto consigo mesmo. Como que está a sua vida de oração? Talvez você esteja cansado, talvez você esteja sobrecarregado com as tarefas do dia a dia, ou desanimado, porque talvez você não sabe orar, porque você não tem as palavras certas, porque você não tem as manias de onde você veio, porque talvez você não está sendo ouvido, porque às vezes as coisas não estão acontecendo da maneira como você deseja, que as suas palavras são simples demais. Mas é aqui que o Evangelho nos traz alento, porque não depende da nossa perfeição, não depende da nossa performance. Mas ela está sustentada pela graça de Deus. Você ora não porque Deus precisa das suas palavras, mas porque Ele quer ter esse momento de comunhão com você, de intimidade com você, de relacionamento com você. Por isso que Ele deixou isso como meio de graça. Ele te recebe nesse momento a sós, assim como você está, cheio de pecados, cansado, com a vida difícil, cheio de falhas, com dúvidas. E é assim que Ele te recebe, e Ele não banaliza isso. Ele não negligencia, ele recebe você de braços abertos. Então lembre-se de que Jesus, o nosso mediador, Ele não apenas nos deu esse exemplo de oração, mas Ele abriu esse caminho para nós. Então, por meio de sua vida perfeita, da sua morte, da sua ressurreição gloriosa, Ele nos garante esse acesso livre, permanente no trono da graça. Você não precisa se aproximar dEle quando você for orar e ter vergonha ou ter medo quando alguém te pedir para orar. Porque, mesmo que saiba, né, que Ele te acolhe com amor. Ele não está esperando as suas palavras bonitas, as suas palavras perfeitas. Se você fala o português errado, Ele não está preocupado com isso, mas ele quer um coração disposto para estar com Ele em simplicidade. A oração, meus irmãos, portanto, ela não é um fardo, é um privilégio. Assim como foi falado na outra pregação. É um momento em que você, como um filho amado, pode derramar o seu coração diante de um Pai que te conhece profundamente, conhece os seus pecados, e mesmo assim Ele te ama plenamente porque a justiça de Cristo está em você.
Muitos de nós, meus irmãos, caem nessa armadilha de enxergar a oração, né, que eu falei, como um meio de obter algo em troca. Quando nós não vemos os resultados imediatos daquilo que a gente pede, a gente fica frustrado, a gente fica desanimado, mas olhe para o exemplo de Jesus, que nem foi falado ao longo disso daqui, ele não orava simplesmente para pedir algo, mas ele orava porque ele queria estar com o Pai, para poder se alinhar à vontade do Pai, para encontrar força nele. A oração é um ato de adoração, meus irmãos. Um momento de comunhão que deve ser um lembrete constante de que nós somos dependentes de Deus. Não é sobre dizer palavras certas ou preencher um tempo na sua agenda, qualquer assim. Não. Mas é sobre um relacionamento vivo, real com Deus. E a boa notícia é que, mesmo quando você não sabe orar, nós temos o Espírito Santo que está com você, que está com nós, que intercede com gemidos inexprimíveis. Então você não está orando sozinho. Redescubra a beleza da oração. Se a sua vida de oração ela está fraca, não desista. Comece pequeno. 15, 20 minutos não vai te matar. Você acordar 30 minutos antes para ir trabalhar não vai te matar. Você precisa estar a sós com Deus, abrir o seu coração sem máscaras. Mesmo que você esteja cansado, aflito, abatido pelo pecado, pelas circunstâncias da vida, ou até mesmo alegre, apenas ore. E a sua oração, ela não precisa ser eloquente, bonita, fervorosa, pegar de Gênesis de Apocalipse. Ela só precisa ser honesta. Ela só precisa de fluir de um coração desejoso. E a promessa do Evangelho é que em Cristo nós somos ouvidos por Ele. Talvez você não veja a resposta imediatamente daquilo que você pede, da maneira como você espera, mas você pode confiar nesse Deus Trino que Ele está trabalhando tudo para a sua salvação. Ele sabe tudo aquilo que você precisa, mesmo antes de você pedir. Quando você orar, lembre-se do Evangelho, lembre-se de Jesus, que Ele orou e continua orando por nós. Ele orava pelos discípulos, lembra? Intercedia por eles. Então, meus irmãos, ao redescobrir a essência da oração, você encontrará mais do que respostas, mas a comunhão com Ele. A sua própria presença. Não é de uma maneira sensitiva, eu estou arrepiado sem ti. Não é isso. Mas pela fé você está cara a cara com Ele. Da mesma forma como tem alguém na sua frente. É na oração, em comunhão com Ele, que a sua alma ela é renovada, ela é revigorada. A sua fé é fortalecida. Então, corra aos braços de Deus em oração. Não como uma obrigação, mas como um filho. Mas como um encontro de um pai com um filho amado em Jesus Cristo. Vamos para as considerações finais, meus irmãos, para poder concluir. Jesus Cristo, trazendo o resumo de novo. Se por acaso a gente não entender nada, pelo menos o resumo a gente consegue entender.
Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele nos ensina a orar, a oração, que é uma prática indispensável, que revela a nossa dependência de Deus. Exige prioridade em nossas vidas, encontra força na solitude com o Pai, e é essencial para cumprir a vontade divina, sendo o nosso próprio modelo supremo. Assim como o André falou no culto. Jesus, ele priorizou essa comunhão com o Pai, mesmo em meio às demandas do ministério dele. E isso resultou, a sua obediência perfeita, resultou na sua morte de cruz. Então, por sua morte e ressurreição, ele abriu esse caminho para nós, termos esse direito de sermos ouvidos pelo Pai. Então, é nesses momentos a sós que Jesus ele encontrava forças para poder cumprir a sua missão, mostrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o Consolador agora. Na cruz, ele demonstrou essa submissão perfeita à vontade do Pai, garantindo a nossa redenção. Então, meus irmãos, mostrando essa dependência dele de poder conseguir cumprir tudo, na sua humanidade. Não fazendo distinção da divindade de Jesus Cristo da humanidade dele, mas na sua pessoa, na sua humano ali, plenamente humano, ele confiava no Pai, e assim nós devemos confiar no amor de Deus e em viver comunhão com Ele, sabendo que agora nós somos ouvidos por Cristo Jesus. Então, ao vivermos, meus irmãos, dessa maneira, em buscar a oração privada, nós somos capacitados a enfrentar os desafios da vida com graça, com amor, com força que vem do Senhor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.